Vamos resolver o exercício 48 da seção 10.4 do James Stewart. Então, o exercício diz o seguinte: calcule o comprimento exato da curva polar R igual a 2, entre parênteses, 1 mais cosseno de θ. Então, que curva será essa, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar essa curva fazendo um esboço dela, né? Então, a curva polar R igual a 2 vezes 1 mais cosseno de θ representa uma cardioide, né? Como ilustra essa figura 2. Então, está aqui o esboço dessa minha cardioide. E um fato interessante que eu quero que vocês já observem é que ela é simétrica com relação ao eixo θ igual a 0. Então, isso vai facilitar um pouquinho na hora de fazer os cálculos. Então, observando a figura, né? Ela é simétrica com relação ao eixo θ igual a 0. Então, para calcular o seu comprimento exato, vamos calcular o comprimento da sua parte superior e multiplicar o resultado por 2. Para que a cardioide percorra essa parte superior, o meu parâmetro θ ele varia de 0 a π. Então, esse é o parâmetro que eu vou usar para calcular o comprimento da parte superior e depois multiplicar o resultado por 2. Bom, o comprimento da cardioide, né, ele é dado por essa expressão, L é igual a 2 vezes a integral de 0 a π, né? Já estou usando esse fato aqui, fato de ter essa simetria. Então, o meu comprimento fica 2 vezes a integral de 0 a π, raiz quadrada de r ao quadrado, mais dr dθ ao quadrado, tudo isso vezes dθ. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa expressão r ao quadrado, vou buscar esse dr dθ, para depois a gente extrair a raiz desse termo aí e aplicar a nossa integral. Então, esse dr dθ pode ser calculado uma vez que o nosso r é 2 vezes, entre parênteses, 1 mais cosseno de θ, né? Então, r fica 2 vezes 1 dá 2, mais 2 cosseno de θ. E a derivada de r com relação a θ é, a derivada de uma constante é 0, a derivada de 2 cosseno de θ dá menos 2 seno de θ. Então, guarda essa informação. Agora, vamos ver quem é a expressão r ao quadrado. Então, r ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 1 mais cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Isso é 4 vezes 1 mais cosseno de θ ao quadrado. Ou seja, vamos desenvolver quem é o quadrado dessa soma. Bom, isso fica da seguinte forma. 4 vezes, quadrado do primeiro é 1, 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 2 cosseno de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Isso fica 4 mais 8 cosseno de θ, mais 4 cosseno ao quadrado de θ. Bom, vamos agora simplificar a nossa expressão. Então, pela expressão que nós tínhamos do comprimento, ou seja, L igual a 2 vezes a integral de 0 a π, raiz quadrada de r ao quadrado mais dr dθ ao quadrado, tudo isso vezes dθ, se torna o seguinte: 2 vezes a integral de 0 a π, quem foi r? R é 2 vezes 1 mais cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, nós já desenvolvemos isso. Quem é dr dθ é menos 2 seno ao quadrado, menos 2 vezes seno de θ, tudo isso ao quadrado, dentro dessa raiz, vezes o dθ. Então, fazendo a substituição desses termos que nós já calculamos, nós ficamos com a seguinte integral. Ó. 2 vezes a integral de 0 a π, 4, raiz quadrada de 4, mais 8 cosseno θ, mais 4 cosseno ao quadrado de θ, mais 4 seno ao quadrado de θ. Então, observe que esse 4 aqui, ó, posso colocar em evidência, de modo que eu vou ter 4 cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. E isso a gente sabe que pela identidade fundamental da trigonometria, isso é igual a 1, né? Então, fico com a seguinte integral. 2 vezes a integral de 0 a π, raiz quadrada de 4 mais 8 cosseno θ, mais 4 vezes cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Isso, por sua vez, é igual a 1, e eu fico com a seguinte expressão. Ó. 4 vezes 1 dá 4, somado com 4 dá 8, mais 8 cosseno θ. Então, 2 vezes a integral de 0 a π, raiz quadrada de 8 mais 8 cosseno de θ dθ. Posso colocar esse 8 em evidência, fico com 2 vezes a integral de 0 a π, raiz de 8 vezes 1 mais cosseno de θ dθ. Bom, eu posso extrair essa raiz de 8, mas esse termo aqui, ó,
eu preciso encontrar uma expressão, né, ou alguma identidade trigonométrica que facilite a extração dessa raiz e, consequentemente, facilite resolver a minha integral. Então, observe que cosseno ao quadrado de θ sobre 2, isso é igual a 1 meio de 1 mais cosseno de θ. Equivalentemente, 1 mais cosseno de θ é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então, vou pegar a expressão que a gente tinha desenvolvido e vou fazer essa substituição. L é igual a 2 vezes a integral de 0 a π, raiz quadrada de 8 vezes 1 mais cosseno de θ de θ. Vou substituir esse 1 mais cosseno de θ por 2 vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Fico com a seguinte integral. 2 vezes a integral de 0 a π, raiz quadrada de 8 vezes 2 vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 2 de θ. 8 vezes 2 dá 16, de modo que eu fico com a integral 2 vezes integral de 0 a π, raiz quadrada de 16, cosseno ao quadrado de θ sobre 2 de θ. Então, a raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4, 4 vezes 2 dá 8, e a gente sabe que a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ sobre 2 é o módulo do cosseno de θ sobre 2. Né? Então, vale lembrar que a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Dessa forma, eu preciso estudar quem é o cosseno de θ sobre 2 quando θ varia de 0 a π. Se esse cosseno de θ sobre 2 for positivo nesse intervalo, eu vou trocar o módulo dele, por exemplo, o módulo de x, por x, né? Bom, então vamos fazer essa análise, ver o que é que acontece quando θ varia de 0 a π. Bom, observe que θ ele varia de 0 a π. Eu vou multiplicar essa desigualdade por 1 meio, de modo que 0 é menor ou igual que θ sobre 2, que é menor ou igual que π sobre 2. E se você prestar atenção, θ variando de 0 a π sobre 2, nós estamos no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o cosseno é totalmente positivo. Dessa forma, o módulo do cosseno de θ pode ser trocado pelo cosseno de θ. Ou seja, o cosseno de θ sobre 2 será igual ao cosseno de θ sobre 2. Ou seja, eu consigo tirar o módulo daquela minha expressão e, com isso, eu consigo calcular a minha integral. Bom, desta forma, temos que L é igual a 8 vezes a integral de 0 a π, módulo do cosseno de θ sobre 2 de θ. Como acabamos de mostrar que nesse intervalo de 0 a π, o cosseno de θ sobre 2 pode sair do módulo, então fico com o seguinte resultado: 8 vezes a integral de 0 a π, cosseno de θ sobre 2 de θ. Agora, essa integral é resolvida facilmente, de modo que uma primitiva para cosseno de θ sobre 2 é 2 vezes o seno de θ sobre 2. Então, fico com o seguinte resultado: 8 vezes, entre colchetes, 2 vezes o seno de θ sobre 2, tudo isso avaliado pelo teorema fundamental do cálculo de 0 a π. 8 vezes 2 dá 16, seno de π sobre 2, menos o seno de 0. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 dá 1, 16 vezes 1 menos 0 dá 1, 16 vezes 1 dá 16.